pensando em toda a minha trajetória, seria impossível não fazer diferente, seria impossível não estar engajada em campanhas como essas, né? Olá, boa noite, Viviane. Seja muito bem-vinda. Obrigado por acolher aí o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Paulo. Gratidão você pelo convite. Muito honrada de estar aqui nessa parceria, nesta sua nova empreitada, né, desse caminho aí. E vamos lá, né? Vamos aos diálogos. Vamos lá. Ô, Viviane, me diz uma coisa. Me conta um pouco da sua história, a sua infância, a sua adolescência. Quem é a Viviane? Olha, pergunta difícil, né? A gente falar da gente dá até um nervoso, assim, porque a gente consegue falar muito bem do outro, né? A gente fala maravilhosamente de Freud, de Jung, né? Agora, da gente vai falar. Mas, enfim, bom, eu tô com 39 anos, estou bem ansiosa para completar 40. É curioso isso, né? Não sei se na minha trajetória, né, cronológica, biológica, aí os meus 40 vai simbolizar a minha adolescência, né, que na verdade é a envelhecência, mas eu tô bem animada como se fosse debutante, né, como se tivesse aí a menina fazendo os 15 anos. Então, assim, eu tô achando curioso isso e tô observando, não sei ainda dizer o que está acontecendo aqui dentro de estar nessa ansiedade e de estar nessa animação. E ao longo desses 39 anos, algumas águas já rolaram, né? Então, eu sou de São Paulo, né? Nasci aqui mesmo, sou a primeira filha, né, de um casal, então eu tenho um irmão mais novo. Durante quase 6 anos eu fui a princesinha da família, né, onde eu reinava e assim, quando o irmão chegou foi difícil para a criança entender que já não era mais sozinha, que tinha que dividir aí as atenções, né? Ainda sou vista hoje como a filhinha do papai, não no sentido de patricinha, nem de mimadinha, mas assim, de ser mais achegada ao meu pai, né? Eu sempre tive assim uma ligação mais forte com o meu pai. E assim, com a minha mãe, eu tenho tido uma ligação muito mais agora, acredito assim, dos últimos anos para cá, talvez da última década para cá, assim, de algo bem mais forte, né? Não que antes não fosse, mas a gente tem aquela coisa, né, de a mãe com a filha, a mulher, sempre tem um atrito, sempre tem uma questão que Freud, Jung e a psicologia toda explica muito bem, né? Assim, pelo menos tenta explicar, né? Não justificar, mas explicar. Então, assim, cresci nesse meio com papai, mamãe, praticamente assim a família doriana, né? Aquela coisa da família perfeita, mas a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai se maturando, e aí a gente vai percebendo que os pais são pessoas como a gente, né? São mortais, são passíveis de erros, são pessoas também falhas, né? E aí, quando eu fui percebendo tudo isso, fui me dando conta realmente desse universo paralelo da família, graças a Deus, já estava em terapia. Então, assim, já pude jogar tudo isso lá no ventilador do terapeuta e falei, agora vamos lá, né? Vamos cuidar disso. Eu me considero, Paulo, uma pessoa assim de uma estrutura familiar muito boa, né, que me deu uma estrutura emocional também assim boa.
Eu posso dizer e brincar, que eu falo muito também no consultório, que a minha fundição, né, sabe quando você tem que fazer a fundição da casa, né, os alicerces, as vigas, né, aterrar, terreno, essas coisas, foram bem feitos, né, e eu sou sempre muito grata, eu honro muito essa minha origem, né, essa minha ancestralidade direta, que são os meus pais, então eu me considero, assim, com uma... A Viviane criança foi muito feliz, foi muito, acho que, segura, foi muito protegida, foi muito tranquila. E eu tenho relatos, assim, dos meus pais, né, de que desde pequena eu sempre fui muito independente, assim, de querer fazer as coisas do meu jeito, de contestar, mas não no sentido de... Assim, muitas vezes de ir contra, né, ir na contramão, mas não no sentido de querer provar alguma coisa ou de rebeldia, tanto que eu brinco muito até hoje que eu sou uma rebelde com causas. Então, assim, eu vou muito realmente na contramão, né, assim, da popularidade, por exemplo, das pessoas que querem, da sociedade que está num jeito, num modo, eu estou num outro, isso daí sempre foi meu, assim, é uma característica minha. Tanto que eu tenho como exemplo, assim, nítido, que eu lembro muito, na minha formatura da 8ª série, né, aquela, acho que há uns 20 e poucos anos atrás, tinha, assim, aqueles vestidos, né, todo quase de noiva, né, que as meninas já queriam, tal, já era meio que um ensaio aí para casamento. E eu fui totalmente contra isso. Falei, vou nada igual a todo mundo, eu queria uma coisa simples, mas que ao mesmo tempo chamasse atenção. E eu consegui, mas isso me leva, assim, eu acabo perdendo um pouco de tempo com relação a isso, né, porque eu quero sempre a coisa diferente, que não tem lugar nenhum, porque eu não quero estar igual a todo mundo, e aí eu sofro um pouco com isso, porque aí eu demoro para achar, nem sempre eu consigo achar do jeito que eu quero, né? A imaginação é muito fértil aqui, então, vai longe. Então, eu acabo meio que penando um pouquinho, né? Patinando um pouquinho nessa característica da Viviane. Então, em modos gerais, eu acredito que eu posso dizer que recebi uma boa estrutura emocional, uma boa estrutura psicológica com relação à minha família, vinda dos meus pais, né, no sentido do afeto, no sentido da proteção, todas aquelas coisas, né, básicas que o ser humano precisa. Não falo isso para me vangloriar, falo num sentido mesmo de gratidão, né, e de honra, de, poxa, que bacana que eu pude ter isso nessa vida, né, eu não sei, eu acho que eu sou merecedora de poder ter isso e poder hoje ser quem eu sou, baseada nesse passado. Eu acredito que seja isso. Na adolescência também foi desse jeito, aquela coisa impetuosa, né, de querer fazer as coisas sempre do meu jeito, mesmo quebrando a cabeça, mesmo quebrando a cara. E eu nunca fui muito assim de chegar no meu pai e na minha mãe e falar, o que que você acha, né? Eu meio que já ia fazendo, e aí quando o negócio estava acontecendo, aí que eu trazia para eles. E hoje eu continuo ainda sendo assim. Então, hoje já não moro mais com eles, né? Já tenho aqui a minha vida, minha família também sendo construída. E aí a gente acaba meio que perdendo um pouquinho isso, né? Mas a gente tem um contato bastante assíduo, todos os dias eu falo com eles, sempre por mensagens, agora com esse advento das mensagens instantâneas fica mais fácil. Então eu mantenho sempre esse contato, mantenho sempre esse vínculo da família, né? Independente das adversidades que a gente tem e das particularidades de cada um. Acredito que seja isso. Basicamente, né? Você falou sobre imaginação, né? E logo me remeteu à ideia de sonho. E a Viviane, quando era criança, adolescente, qual era o sonho? Aquela clássica pergunta: o que você quer ser quando crescer? O que a Viviane queria ser? Paulo, olha, quando criança, eu queria ser professora, né? Naquela época, né, a gente fazia magistério. Eu não cheguei a fazer magistério, mas as pessoas faziam magistério, já ia para uma linha sempre da educação. E eu lembro, assim, que
Eu morei por 19 anos nos fundos, né, do quintal dos meus avós maternos, que era uma casa que meu avô construiu 2 casas nesse terreno que ele comprou, ele era pedreiro, e essa casa de fundo era uma casa, assim, de 2 cômodos, depois é que foram, né, esticando, fazendo os puxadinhos da vida, e praticamente todos os filhos dos meus avós, né, eles tiveram 7, praticamente quase todos eles moraram ali por um tempo, logo quando casaram, até poder se estruturar e ir para casa própria ou ir para casa de aluguel, mas poder sair ali, a maioria, todos dos meus tios, com casa própria. E aí meus pais, né, minha mãe, única mulher ainda, porque meus avós tiveram 6 homens e a minha mãe é a única mulher, não foi diferente, só que aí foi a única família que ficou mais tempo lá nesse espaço debaixo da asa dos pais. Então, na parte da frente, que era a casa da minha avó, a gente tinha um quintal muito comprido, né, que eu brinquei muito ali, baguncei muito, assim, no jardim, comi muito café do pé, chupava os carocinhos do café, assim, que meu avô tinha 2, 3 pés de café, que ele torrava depois, assim, no meio do quintal, ele fazia toda uma estrutura lá, e a gente tinha café fresquinho, né, e eu lembro que tinha uma parede, que acho que era a sala com o quarto da minha avó, que ela era bem extensa, assim, e aquela parede era a minha lousa, e nem sempre eu tinha o giz de lousa, eu escrevia com tijolos que eu pegava ali, né, que sempre tinha um tijolo parado em algum canto, e aí eu pegava aquele tijolo ou pedia para os meus pais comprarem, trazerem o giz para mim, e eu colocava muitas vezes pedras, né? Nem sempre eu colocava minhas bonecas, porque dava trabalho às vezes para pegar. Não tive muitas bonecas, né? Assim, tive a coleção da Moranguinho, quem é daí da década de 80, 90 vai lembrar dessa bonequinha, que é uma bonequinha pequenininha que cada uma tinha um cheiro de uma fruta. Então, assim, mas eu deixava elas guardadinhas. Então, geralmente eu pegava folha, tijolo, pedra, o que eu encontrava no caminho e fazia a sala de aula e ficava ali, né, dando aula para a vida. Na adolescência, eu tive vontade de ser apresentadora, porque eu fui da época que tinha. Eu não vou lembrar agora, mas eram esses programas que tem até hoje, eu não lembro, Shop Tour, lembrei. Ele era muito conhecido daquela época em que tinham uma equipe de apresentadores e eles apresentavam lojas, comércios, né? Então, assim, era a vitrine dos comércios na televisão. E eu ficava em casa, né? Quando eu terminava de fazer as coisas, chegava da escola, tinha que fazer as coisas, né? Que minha mãe já me dava as tarefas domésticas para fazer. E aí, quando eu terminava, eu ficava mostrando as coisas da casa, como se eu estivesse vendendo. Então, eu pegava esses apresentadores como um modelo, como uma referência e fazia igual. Se naquela época a gente tivesse o celular, nossa, eu já ia gravar todas as vezes, eu ia ficar gravando esses vídeos meus e estourar a memória, né, do celular gravando isso. Então, assim, eu ficava muito no banho, perdia minutos e minutos no banho. Olha que absurdo isso, coisa de adolescente, né? Que acha que a vida tem a vida inteira com água. Eu fazia de conta que ia nos programas de televisão para ser entrevistada, né? Então, era uma coisa, assim, que eu acredito que a fala, a comunicação, né, essa questão do falar para o outro, transmitir para o outro, sempre esteve presente na minha vida, assim, desde criança, fazendo agora essa trajetória, né? E é muito interessante porque como isso nos prepara, né, para a vida adulta, né? O quanto esse Sim, imaginar, esse brincar, ele é tão rico, né? Por isso que é importante que a criança brinque, que ela possa quem brincar, brinca cresce, né? né? Quem brinca cresce, não só estudar, lógico, é super importante, mas a questão da brincadeira, ela é coisa séria, né? A brincadeira é coisa séria, ela Sim, se torna aí uma base importantíssima para a vida adulta, né? E porque o caráter, a personalidade está sendo forjada ali também, né? Bom, então, dito isso, de onde veio a ideia de se tornar psicóloga? olha, eu estava
acho que ginásio, né? A gente chamava de ginásio, que era o ensino médio. Não, ginásio indo para o ensino médio. E aí, uma vez, um professor meu de filosofia comentou, né? Ele observando os grupinhos, a formação de panelinhas na sala e tudo, e ele observou e uma vez ele comentou comigo, falando que eu era a psicóloga da turma, que ele observava que as pessoas sempre vinham conversar comigo, que eu tinha sempre um jeito, um tom para falar, uma maneira, que eu tinha um olhar, que eu também era observadora, né? E naquela época eu achava que eu era curiosa, né? A gente não tem essa noção de que a gente já está observando, né? Eu achava que era o famoso curioso, o ganso que as pessoas falam, né? Que está gansando a vida do outro. E então, assim, e eu sempre, assim, curioso que, assim, eu fui me formar bem tardiamente, né? Eu ingressei na faculdade com 29 anos, mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Porque eu já estava realmente inteira com a faculdade, eu estava totalmente comprometida, eu tinha certeza que era aquilo, né? Que eu nasci para aquilo. Tanto que uma vez uma professora nova no semestre, a gente já estava, acho que no 8º semestre, 7º semestre, ela, para se apresentar a todo mundo e conhecer, ela perguntou, né, por que escolheu psicologia, e eu fui a única, né, que soou ainda meio que uma petulância, assim, que eu falei, é o que eu sei fazer, né, ser psicóloga, ser ouvinte. Eu não era nem formada ainda. Mas acredito que seja isso, né? Eu sempre tive um bom ouvido, né? Claro que quando mais novo a gente dá os tal dos conselhos, né? Olha, fala ali pela nossa opinião, pelo nosso olhar. Diferente quando a gente vira profissional e a gente entende que não é dessa forma que funciona a dança, né? A dinâmica não é desse jeito. Mas eu acredito que eu sempre tive esse bom ouvido, né, para essa boa escuta. E ouvir a história do outro sempre me atraiu, sempre me chamou muita atenção, de entender como é que é a vida do outro, como é que o outro funciona, por que ele age daquele jeito, né? Então, acredito que eu sempre fui aguçada. Mas, assim, do ginásio para o ensino médio, eu tive a vontade de fazer psicologia e eu não lembro agora como, mas chegou para mim a informação de que na graduação de psicologia a gente ia ter contato com cadáveres, que é o famoso laboratório de anatomia. E naquela época, eu muito novinha, né, falei, o quê? Tá doido? Não vou, né, mexer com cadáver, tocar cadáver, olhar e não sei o quê, né, que é o famoso morto, e deixei para lá. Aí pensei em ser aeromoça, né? Deixei a psicologia, falei, não, você é aeromoça e tal. Aí, quando eu fui saber como é que era o teste lá de sobrevivência, né? Todo o roteiro, eu falei, gente, eu não vou sobreviver nem ao teste, que dirá, né, a um problema que vai acontecer no avião. Então, eu desisti também da aeronáutica, né? Mas eu acredito que, hoje, olhando assim, acho que foi muito mais uma fantasia, né, da juventude, da adolescência, do que uma questão de sonho mesmo. E aí, depois, eu deixando isso, eu fui me encantando com a hotelaria. E aí eu trabalhei, né, não cheguei a fazer formações de hotelaria, mas fiz um curso de 1 ano, bem extenso, bem completinho, assim, que me deu todas as diretrizes e caminhos para poder trabalhar na área de hotelaria. E aí fiquei durante, acho que uns 4, 5 anos, num flat, onde eu fui galgando aí, né, alguns degraus, algumas funções, algumas responsabilidades dentro da hotelaria. Na época, no comecinho, a vontade, o sonho, né, a projeção era ir para a Suíça, que naquela época, quase 20 anos atrás, mais ou menos, a Suíça era uma referência na área hoteleira, né? Tanto para profissionalizar quanto dos bons hotéis. Eu não sei hoje como é que está isso, mas a minha projeção de futuro era isso, né? Assim, me formar lá na Suíça e tal. Mas aí aconteceu a hotelaria antes da formação, né? Após esse curso aí preparatório, esse curso que me deu realmente bastante conhecimento para ingressar. E com a vivência, trabalhando praticamente de domingo a domingo,
domingo direto, sem ter muito tempo ali, né, para viver a juventude, né, mesmo que a gente trabalhasse em escalas menores de horário, mas era muito puxado. E aí eu fui entendendo que opa, não era hotelaria, né, eu fui entendendo que o meu negócio, né, o meu nicho de vida era trabalhar com pessoas. E aí foi onde eu saí da hotelaria e aí tive um ano quase meio que sabático, assim, né? Não posso dizer tanto sabático, porque eu não entendia muito o que era aquilo. Mas foi um ano que eu necessitava realmente trazer para mim, olhar para mim, e foi quando eu ingressei na terapia, inclusive, né? Foi quando eu entrei até antes da faculdade. E eu fui para justamente o autoconhecimento, porque eu olhei e falei, já vi que não é hotelaria, já vi que não é, né, a aeronáutica, já vi que não era isso, que não era aquilo. O que que é? O que que a Viviane realmente quer ser, né? Porque a professora ficou para trás, a apresentadora ficou para trás, né? Então, o que que seria? E aí foi quando eu fui para a terapia. Nesse meio tempo, eu entrei numa empresa que hoje eu sou amiga, a gente acabou de chefe, acabamos virando amigos, né, assim, de chefe e colaborador, tenho contato com ele até hoje. Eu entrei numa empresa que chama Academia do Palestrante, que é uma empresa que ministra cursos para quem quer ser palestrante, né, é um dos pioneiros aqui no Brasil em que faz formação para pessoas que querem se tornar palestrantes profissionais. Então, ele tem até um carro-chefe que chama Empreendedorismo para Palestrante, onde ele ensina, né, ele mostra ali o que é o empreender nessa área, né, e como você pode construir a carreira de palestrante. Acredito que tenha sido a primeira vez que eu ouvi a palavra empreender, né? Empreendedorismo, que hoje a gente tanto ouve na nossa área, né, Paulo, da psicologia. E isso é muito bom. E aí é uma empresa que trabalha com palestrantes, que trabalha com oratória, que trabalha com técnicas de teatro, né, mas não para ser ator, mas para poder aplicar nas palestras, aplicar nas suas apresentações. Foi quando eu também tive contato com um coach, né, que ele já trazia o coach naquele momento para dentro da empresa dele. E aí eu fui trabalhando nessa área e conhecendo esse mundo do desenvolvimento humano, da área de treinamento, foi aonde eu fui olhando e falando, é isso, é onde acendeu a luzinha e falou, eu quero falar com as pessoas desse jeito, transmitir conhecimento, né, passar, compartilhar esse conhecimento para as pessoas. E tanto que as pessoas achavam que eu era psicóloga, né, e aí foi aonde começou a voltar a questão do, por que não psicologia? Né? E na época eu fiquei muito em dúvida em relações públicas, porque tinha a ver com a questão de evento, né, com a questão de relacionamento, que era o que eu gostava, e a questão e eu fiquei em dúvida na psicologia. E aí, na terapia eu fui trabalhando isso, e esse trabalho também foi me dando essa possibilidade de realmente decidir, não, agora eu vou para uma graduação, e aí qual graduação? E aí eu decidi num sentido de que, assim, relações públicas seria, naquela época, algo muito do momento. E aí foi onde eu comecei a perceber que eu já estava construindo o meu futuro, de uma forma, num período talvez tardio, né, para algumas pessoas, 27, 28 anos, mas foi no meu tempo, foi na minha maturação. E eu entendo hoje isso e também sou grata a esse meu tempo. E aí foi onde eu decidi, eu olhei e falei, poxa, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de atender, eu gosto de conversar, eu gosto de estar servindo ali as pessoas, né, de uma certa maneira, poder realmente deixar a pessoa ali num conforto, acolher aquela pessoa. E aí ouvindo, né, você é psicóloga, eu não sou, isso começou a pesar, porque, poxa, as pessoas olhavam para mim e falavam, caramba, ela tem cara, mas não é formada, né, e foi quando eu lembrei do meu professor de filosofia lá do ensino médio, que foi aonde eu decidi, que eu falei, não, é isso. Então, eu nasci para ser psicóloga, foi aonde eu tive, né, a decisão. E aí, em 2010, foi quando, 2009, né, que eu prestei o vestibular, que aí eu decidi realmente, aí prestei o vestibular, em 2010, eu ingressei aí na graduação de psicologia. E é muito interessante porque você contando essa história, eu não sei se você já se deu conta disso, talvez, muito provavelmente já,
mas quando você vai contando a sua história, se a gente vai fazendo um retorno, a gente vai percebendo que este caminho ele foi sendo escrito, ele foi sendo criado, essa psicóloga foi sendo gerada desde lá de trás, porque o psicólogo também hoje não é só psicólogo, né? Como a gente costuma dizer, psicologia também não é só clínica, né? Então, o Sim. psicólogo também, além de atender, ele também pode apresentar, ele também pode ser professor, aliás, o psicólogo pode ser um monte de coisa, né? E é Exato. interessante porque você veio descrevendo e o seu caminho foi sendo feito, né? Mesmo sem você perceber. E é engraçado como a gente vai percebendo características, né? De personalidade e a vida vai dando sinais, né? Porque as pessoas vão percebendo muitas vezes aquilo que nem mesmo a gente percebe, né? Então, Sim. você falando sobre isso, ficou fácil para eu fazer a pergunta que eu estava pensando em perguntar, né? Porque aí eu vejo a Viviane, além da psicóloga clínica e tudo mais, eu vejo a Viviane muito engajada na questão social, né? Sobretudo no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, né? Então, eu vou perguntar, né? Como que surgiu essas parcerias? Como que surgiu esses projetos? Porque eu te vejo bastante engajada e eu vejo que você tem o tino para essa questão social. Paulo, é, é muito interessante, né? Eu me sinto aqui como se eu tivesse realmente, de certa forma, estou aqui apresentando a minha biografia, né, para você. É uma construção que a gente vai fazendo da história que a gente não para, né? É muito difícil a gente parar em algum momento, exceto quando a gente vai tentar fazer o vídeo de apresentação para jogar lá na rede social, ou o texto, né, para escrever, para colocar lá no site, enfim, para colocar na vitrine, que hoje a gente utiliza aí a tecnologia a nosso favor nesse sentido. E é interessante você conseguir perceber, né, também o quanto realmente o agora vem sendo realmente tecido, né, vem sendo construído desde lá atrás, e isso é para tudo. A gente vê muito isso no consultório, né, Paulo, o tempo todo, diariamente com os nossos pacientes. E de novo eu vou trazer a minha família, porque quando você faz essa pergunta, eu vou lá atrás também, eu vou lá no meu passado. Então, eu acredito que eu era adolescente também, por volta de 12, 13 anos. Meus pais faziam parte de um grupo. Era um grupo que também faziam doações, que fazia acolhimento de famílias carentes, né? Era um grupo até que grande, eu não vou lembrar agora de quantas pessoas. Acredito que era de algum amigo, de algum colega do trabalho do meu pai. E aí eu fui por algumas vezes acompanhá-los. A gente foi em asilos, né, em locais que acolhiam idosos, que eram moradias de idosos. Eu fui, na verdade, uma vez e eu não dei muito conta, porque como eu sempre fui muito apegada aos meus avós, né, assim, até mais aos meus avós maternos, por conta de ter vivido com eles ali no mesmo quintal, eles praticamente também ajudaram ali na criação, então eu sempre fui mais apegada a essa maternidade dos avós, né, e eu não dava conta de olhar a precariedade desses idosos nesses locais, né, a falta de atenção. Eu lembro que eu conversei com uma senhora que fazia, eu não lembro agora quanto tempo, mas fazia muitos anos que ela não recebia visita de ninguém, de nenhum familiar.
era uma senhorinha, já bem senhora mesmo, e ela queria, o desejo dela era receber uma carta só que fosse, não fosse nem, não era nem mais a visita, mas ela queria pelo menos ter notícias, porque nem isso ela tinha, mais da família dela. E eu lembro de eu saindo de terminar de conversar, né, de escutar essa idosa, e eu fui para um canto e me acabei, né, aquela coisa de adolescente que a gente vai na víscera, né, sente profundamente. E eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém pode, né? Porque eu sempre tive os meus avós muito presentes. Os meus avós paternos, eles eram um pouco mais distantes, até por conta da distância mesmo física, né? Mas os meus 4 avós sempre foram presentes para mim, de certa forma, né? Os avós maternos, muito mais, em termos ali de estar no dia a dia, no cotidiano, mas os avós maternos também, de olhar e falar, puxa, cresci com os meus 4 avós, né? Eu fui até o começo da minha juventude, até 20 e poucos anos, eu fui com os meus 4 avós vivos ali, juntos, né? Então, assim, presentes, de uma certa forma, na minha história. E aí eu acredito que tenha sido a partir daí, né? Assim, a minha família sempre foi muito de ajudar. O meu avô, ele era muito daquele de assim, ele tirava da boca dele para dar para gente, né? Para os netos. Ele ajudava muito as pessoas. Eu lembro assim de ter sempre a casa. Ele era benzedor, né, benzedeiro, né, aquela época antiga tinha muito isso de benzer com ervas, com plantas, né, com barbante, com um copo de água na cabeça. Então, meus avós faziam muito isso e eu cresci com isso, né, cresci com essa linha mais espiritual. Então, ele atendia muitas pessoas, ele recebia muitas pessoas da vizinhança, né, nesse intuito de ajudar, nesse sentido com as rezas, né, com o Pai Nosso. Então, era muito do coletivo, muito em prol do outro. Então, eu tenho muito isso, acho que já enraizado, e claro que deve ter alguma coisa da minha característica mesmo, né, da minha unicidade, que ligou aí os pontos, né, e acho que não à toa que eu vim nessa família, que eu vim nessa estrutura toda familiar. Então, eu tenho essas histórias da adolescência, né, de já ajudar o outro, tenho essas lembranças da infância, de que os meus avós, os meus pais ajudavam as outras pessoas. E aí, não só porque eu sou psicóloga hoje, porque eu estou, na verdade, psicóloga, né, que amanhã ou depois eu posso mudar, que eu auxilio o outro, né, que eu tenho também projetos sociais dentro do meu espaço, dentro do consultório, né, não só nas campanhas. E quando eu fiz, por exemplo, o primeiro ano, a primeira participação que eu fiz do Janeiro Branco foi no último final de semana de janeiro, porque eu descobri, eu não lembro como, foi na internet, que na época já era Facebook, eu vi alguma coisa rodando do Janeiro Branco, e aí enviei uma mensagem para um amigo meu, um psicólogo que já era formado, já atuava na área, então para mim ele era aquela, né, referência naquele momento, até hoje também ele é um grande amigo, e perguntei para ele, né, falei, Rô, você sabe o que é esse raio de campanha de Janeiro Branco? Já fez, já ouviu, né? Aí ele me explicou um pouquinho, eu falei, pô, então vou fazer alguma coisa. E assim, foi realmente, acho que na segunda, terça-feira eu conversei com ele, perguntando o que era a campanha, se a gente podia participar enquanto psicólogo, que tem aquele negócio, né, da vedação do CRP, aqueles bloqueios, aqueles medos que a gente tinha, né, papapá. E aí ele me explicou como é que era, eu vi rapidinho, mas nem cheguei a ver quem era o idealizador, da onde que veio, se era do Brasil mesmo aquela campanha. Quando foi no domingo, estava eu lá no Parque Trianon, conversando com as pessoas, com o meu avental, com a minha luzinha, né, fazendo lá o tal do plantão psicológico, ouvindo as pessoas lá debaixo da árvore, né, ouvindo os passarinhos e assim, ao ar livre. E aquilo fez muito sentido para mim, de eu olhar e falar, porque na verdade, quando eu me graduei, até antes, né, quando eu decidi fazer a graduação, eu já logo pensei, eu falei, eu vou ter um projeto em que eu vou poder atender pessoas que não vão ter muito acessibilidade financeira para psicologia, para terapia.
terapia, para o consultório. Então, eu tenho hoje, né, assim, algumas vagas, né, algumas pessoas que eu atendo nesse projeto. Tanto que, vira e mexe, eu também recebo ligações, recebo mensagem. Ah, fiquei sabendo que você tem um projeto. Ah, outro dia eu ouvi uma pessoa falando de você no metrô. Outro dia ligou, entrou em contato comigo uma pessoa assim. Ah, e uma pessoa falando de você no metrô, e aí eu acabei me interessando e perguntei se podia pegar o contato, e a pessoa me deu o seu contato e tal. E eu falei, gente, quem é essa pessoa que estava falando de mim no metrô, né? Eu falei, eu acho que estava falando bem, porque se a pessoa se interessou e pegou meu contato, acho que valeu, né? Então, assim, a gente sendo profissional da área da saúde mental, e eu vindo com essa característica, com essa personalidade, eu não podia fechar os olhos e nem cruzar os braços em campanhas como essa, né? E depois, em 2018, eu tive a felicidade e a honra, e também sou muito grata à vida, porque é um presente para mim, de ter conhecido o Leonardo Abraão pessoalmente, que foi o ano que a gente também se conheceu, né, Paulo? No mesmo Exatamente. evento, né, lá no Psicologia Sem Fronteiras. E foi aonde fez mais sentido ainda, né, de eu ter conhecido aquele cara, né, um ser iluminado, que a hora que ele entrou no palco, eu falei, gente, que pessoa é essa, né, o que é este ser, né, porque eu falei, é humano isso, né, essa É o criatura é Janeiro humana? Branco encarnado, né? Nossa, muito, muito. Assim, ele está cada vez mais endossando, né, a missão dele nessa terra, nessa jornada, e com essas campanhas. Ele vem agora com esse projeto do Setembro Amarelo Online, que eu falo para ele, falo, Léo, que você tiver de ideia, eu compro de olho fechado. Você não precisa nem me falar, porque eu já estou comprando antes, eu já estou assinando, endossando antes, porque é uma coisa que faz sentido para mim, eu acredito. É uma pessoa que eu vejo muito verdade. Então, as coisas precisam fazer congruência, né, Paulo, na nossa vida. A gente precisa praticamente sempre agir da forma como a gente fala, né? Então, assim, olhando para a minha trajetória, não só agora que eu estou trazendo aqui para você, mas pensando em toda a minha trajetória, seria impossível não fazer diferente, seria impossível não estar engajada em campanhas como essas, né? E eu sou assim, eu sou do tipo que eu ajudo, eu adoro animal, sempre gostei de cachorro, de gato, sempre tive, né? Então, assim, na minha infância eu cresci com um papagaio, com coelho, tive acho que 3 coelhos. Cresci com rolinha, meu avô tinha um viveiro de rolinha, depois teve periquito, enfim, assim, né, muito passarinho, muito gato, muito cachorro, então eu sempre tive esse contato com os animais, sempre gostei. Hoje eu tenho um cachorro, né, assim, eu só não entro em causas como essa porque eu não tenho bala na agulha, né, assim, no sentido de porque eu queria também ter um lugar que pudesse cuidar também dos cachorrinhos jogados na rua, né? E assim como eu tenho intenções, eu não sei ainda como é que vai ser isso lá na frente, mas tenho pensado em projetos de olhar para o idoso, né? Porque é um público que eu atendo, é um público que também tenho projetos voltados para esse público, que é um público que me chama muito a atenção pela trajetória e vivência que eu tive também com os meus avós, né, com os meus idosos. E assim, pensando também nos meus idosos mais para frente, que serão os meus pais, né, que eles ainda estão numa idade muito boa, né, assim, que hoje é considerado ainda muito novo, até porque eles estão muito ativos, mas logo menos eles vão estar idosos, né, então assim, eu olho muito também para esse público. Então, eu acredito que tá, como a gente fala, tá no sangue, né? Tá ali já no DNA. Acredito que seja isso. Muito bacana. E aproveitando que você está falando sobre família, sobre essas referências, sobre a referência profissional também e pessoal do Leonardo, tem alguma pessoa que para você é modelo, é referência, que você se inspira? Às vezes é um pouco pesado falar em ídolo, né? Essa é uma palavra que as pessoas geralmente usam, ídolo, né? Quem é seu ídolo e tudo mais. Eu vou usar a palavra referência, modelo. Quem são essas pessoas, assim? Pelo menos uma ou duas.
Olha, Paulo, isso a gente se sente até meio que numa saia justa, né? Que você fala, ai meu Deus, eu não vou falar do meu professor que me ensinou aquela palavra difícil que eu uso até hoje, porque eu tenho, né? Minha professora de geografia, eu tenho uma história assim que eu olho e falo, eu devo a ela esse conhecimento, né? Mas assim, eu tenho alguns nomes, sim, ao longo da minha trajetória, mas uma que eu sempre falo, que eu tenho a possibilidade assim de acompanhar, eu não tenho intimidade, mas assim, para mim é como se eu tivesse, né? Que faz tanto parte assim. Do meu modelo, né, da onde mais ou menos eu quero chegar e que tem tanto sentido com o que eu acredito também de vida, que é a Luciana Pianaro, né? Então, assim, eu consigo falar com ela sobre isso, né, assim, nas redes mesmo, no mínimo de tempo que ela consegue dispor ali, né, para poder falar com as pessoas, porque ela tem uma agenda bastante atarefada, uma dinâmica muito atarefada, e ela é CEO da Vida Simples, da revista Vida Simples, né, ela comprou recentemente, acho que tem já uns 2, 3 anos, ou até um pouquinho mais, ela é a responsável por não deixar essa revista tão maravilhosa, de conteúdos tão lindos, né, no comportamento, na saúde mental, na saúde emocional, no auxílio para o desenvolvimento humano, né, levando aí para a consciência, levando para autoconhecimento, para autorresponsabilidade, ela foi a responsável de não deixar essa revista morrer. E quando ela começou, e eu conheci a Luciana, tive a oportunidade de conhecer a Luciana em 2016, se eu não me engano, 2017, acho, na Academia do Palestrante. Foi quando ela foi fazer uma apresentação no curso, num dos módulos, né, do curso de empreendedorismo para palestrante, que eu olhei e falei, nossa, né? Falei, que mulher é essa, gente? E ela muito jovial, ela é muito jovem, né? Eu olhei e falei, quando eu crescer, quero ser como ela, né? Eu lembro, assim, e eu falo sempre isso para ela, eu lembro da roupa que ela tava, eu lembro, assim, do jeitinho dela e tudo, e naquela época ela estava ainda não, ela já tinha saído do mundo corporativo, acho que recentemente, e aí estava também caminhando para a área dos cursos, para a área das palestras, né? E hoje ela está aí, uma potência de pessoa, também galgando cada vez mais, né, o autoconhecimento e compartilhando conteúdos lindíssimos, não só pela Vida Simples, mas pela trajetória dela pessoal. Ela tem uma história também, assim, linda de ouvir, né, de saber, de tomar como uma referência. E aí, claro, eu também comentei dele já, né, atualmente, assim, o Leonardo Abraão também acaba sendo uma referência, um modelo, né, para mim, em termos de pessoa, em termos de profissional, principalmente nesses engajamentos das campanhas, né, nesse engajamento não só das campanhas, mas em prol do bem coletivo, né, em prol de se olhar o coletivo, porque a gente entende, né, ele está entendendo e conseguiu entender, assim como eu, estou nessa caminhada e nessa construção, a gente entende, assim como a Luciana também, entende que nós somos parte do todo e o todo é parte da gente. Então, assim, é impossível a gente não olhar para o outro, é impossível a gente não olhar para o lado, é impossível a gente não estender a mão, né? Então, essas pessoas, elas me dão essa referência nesse sentido, né? Assim, em prol do bem coletivo, porque eu faço parte desse coletivo. Eu posso te dizer que eu tenho essa felicidade também de poder não só ter conhecido o Leonardo, mas hoje ser próximo, né? Ter uma amizade com o Leonardo, e é fantástico. De fato, é uma pessoa fantástica. O Janeiro Branco é a essência desse homem, né? Eu não conhecia a Luciana, não a conheço, né? Mas agora eu percebi que sim, né? Conheço através da revista, né? Vida Simples, porque logo que você falou, eu me lembrei da Barra Funda, né? Quando eu vou passar naquela banca, eu gosto de passar por ali para ver a revista, para comprar uma revista. E um dia eu vi essa revista Vida Simples e eu comprei para esperar o ônibus, né? Para vir embora. E eu fiquei encantado com aquela revista, né?
com a simplicidade e com a beleza e com o conteúdo que aquela revista tem. Então, quando você falou sobre falou o nome da Luciana, eu falei, não me imagino quem seja, né? Mas logo que você citou a revista, eu falei, opa, já tem uma referência, né? E depois, inclusive, vou até pesquisar, mas eu acho fantástica essa revista, gosto demais, e a gente acaba até absorvendo muita coisa, né? Eu até já pensei, eu quero uma revista igual essa, né? Quero fazer alguma coisa neste estilo, né? Mas muito legal mesmo. Bom, eu percebi que você, falando, disse, olha, hoje eu estou psicóloga. Se você hoje não fosse psicóloga, o que seria? Olha, eu não sei, Paulo, o que eu seria. Eu acho que eu seria, assim, uma cerimonialista, a mulher de eventos, né? Eu tive essa coisa dos eventos, essa coisa das relações públicas, né? Assim, do relacionamento com o outro é muito forte em mim, né? Eu gosto muito disso. Tanto que, assim, com essa questão da pandemia, eu consegui me adaptar, por um lado, ainda bem, né, no atendimento online. Já tinha um atendimento online, que era uma mescla do físico com online, mas, assim, o tempo todo integral, a ponto até de pensar, né, em fazer a transição do físico para o online, ficar realmente full time no online. Isso foi me dando oportunidade agora na pandemia. Então, assim, eu não sinto a falta totalmente, eu sinto, claro, né, a falta do contato, porque eu sou aquela que eu abraço o paciente, eu recebo o paciente, assim como eu recebo na minha terapia, né? O meu terapeuta, ele tem um abraço, assim, delicioso, assim, que você olha e você fala, ai, gente, tô no céu, né? E morri, não sei, passo bem, muito bem, não quero voltar, né? Porque eu tô aqui no paraíso. E eu tento fazer a mesma coisa também com os meus clientes, com os meus pacientes, nesse acolhimento já desse contato físico. Então, assim, isso que me faz falta, esse contato com as pessoas, né? E esse ano eu iniciei esse trajeto de já ir também não fazendo uma transição ainda, porque leva-se um pouquinho de tempo, mas começando a botar a água, o pezinho na água e sentir a temperatura para esse ramo das palestras, né? Para daí lá na frente ficar, de repente, só com as palestras. Então, isso, quando veio a pandemia, eu olhei e falei, e agora, né? Estava começando nesse ramo das palestras, de poder realmente falar para mais pessoas, de realmente derrubar as paredes do consultório, como diz o Bruno Rodrigues, né? Da gente ir na psicologia sem fronteira mesmo, de poder acessar mais pessoas. Mas, enfim, a gente tem aqui a rede social, como o próprio Bruno diz, né? Já há 6 anos que ele fala sobre esse mundo aí, né? Do virtual, do online, o quanto é possível a gente realmente também atingir muito mais gente. Então, se eu não fosse psicóloga, eu acho que eu estaria nesse meio dos eventos, nesse meio de relacionamento, né, com o outro. Eu falei da cerimonialista, eu gosto muito de ver as organizações dos eventos, né, as organizações de casamento, por exemplo. Então, assim, isso, se você olha lá no meu explorar do Instagram, por exemplo, é o que mais tem, assim, né? Hoje tem bastante coisa de comida, de mesa posta, assim, né, de organização de mesa e comida, cachorro e também coisas de organização de evento. Então, eu acredito que se um dia eu deixar a psicologia, ou se eu não fosse psicóloga, eu iria para essa linha aí dos eventos, né, para essa organização, mas de estar assim no corpo a corpo com o outro, né, de estar em contato e em relacionamento com o outro. Muito bom. Viviane, olha que nós estamos quase indo para o final, hein? E o tempo, para mim, mas voou. já! Pois é. Eu gostaria de te Voou fazer, muito. né? Gostaria de te fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu fizesse? Olha,
eu fiquei pensando, né, nas perguntas que você fez, e você pergunta muito quem é a Viviane na minha visão, né? Mas a gente tem muito assim, quem somos nós na visão do outro, né? Então, acho que essa pergunta também é interessante. Quem é a Viviane na visão do outro? Porque, assim, o outro, ele tem um recorte da gente, né? Ele recebe uma parcela, um terço, muitas vezes, ou um pequeno pedaço ali da torta, do bolo, da nossa característica, da nossa personalidade, né? Então, a gente veio falando até aqui da Viviane no olhar dela, né? Eu acho que é interessante essa pergunta, assim, quem é a Viviane também no olhar do outro, né? E você saberia responder? Ou tem uma ideia? Olha, basicamente as pessoas falam muito assim, que eu sou calma, que eu transpasso tranquilidade, serenidade, né? Que eu falo tranquilamente. O pessoal aqui em casa me zoa, né? Me faz bullying comigo. Fala, você fala mole demais, fala devagar demais, lenta demais. Aí outro dia falei por áudio com uma pessoa, também para ver uma parceria, tudo, e aí a pessoa retornou assim, nossa, que voz calma, meu Deus, você me deixou tranquila agora com esse áudio, só ouvindo a sua voz. E aí eu botei o áudio aqui em casa, falei, tá vendo? Olha, a minha voz não é mole, não, minha voz não é lenta, as pessoas gostam. E as pessoas falam muito isso, né, assim, de que a Viviane é uma pessoa generosa, a Viviane tem um olhar realmente para o outro, tem essa questão da calma, da tranquilidade. No meu dia a dia eu não sou nada calma, nada tranquila, né? Eu sou bastante agitada, eu sou bem furacão, eu bato porta, eu não sou muito delicada, né? Assim, hoje eu me pego muito me policiando, né? Então, assim, de madrugada, se eu preciso ir ao banheiro, por exemplo, e a casa tá todo mundo no silêncio, né? Aquele silêncio do mundo da madrugada, eu lembro que, opa, não posso fazer grandes barulhos, né? Mas eu sou, assim, espalhafatosa nessa questão de ter que fazer tudo muito rápido e hoje em dia, né, a gente tem muitos afazeres, muitas tarefas, principalmente hoje que a gente está nesse home office e assim, mais home que office, às vezes mais office que home, tá tudo ali misturado, a gente vai encontrando, né, nos intervalinhos as possibilidades de você ajeitar uma coisa ou outra da sua casa, né, e aí você fica nessa ansiedade, você fica nessa correria. Então, eu comigo mesma e dentro do meu habitat, eu não sou nada calma, não sou nada tranquila. Então, às vezes eu dou uns berros, às vezes eu dou uns gritos, às vezes eu dou uns chega para lá, né? Dou umas surtadas assim, arrepio os cabelos, mas para o outro eu passo essa tranquilidade. Outro dia mesmo eu conheci a nora de uma vizinha aqui da onde eu moro, que a gente conversa muito, e aí a gente se encontrou depois, e aí ela falou, nossa, a gente estava falando de você. Eu falei, estava falando bem ou mal, né? Ainda brinquei assim. Ela falou, não, ela estava falando assim, nossa, ela é psicóloga por um acaso, porque ela tem uma voz calma, né? Uma forma calma de falar. Ela falou, nossa, você acertou, né? Então eu acho curioso isso, as pessoas acabam fazendo essa ligação da calma, da tranquilidade com a psicologia, né? Com esse acolhimento. Então, acho que é isso, assim, as pessoas, eu já ouvi muito, assim, de eu ser muito educada, não que eu não seja, né, fora, né, no meu habitat eu tenho essa questão da educação, sempre prezei muito, né, desde muito nova, porque eu tive isso muito forte também, muito enraizado, né, no meu desenvolvimento, na minha educação. Então as pessoas falam muito isso, falam também muito que eu estou sempre dando bom dia, que eu estou sempre sorridente, que eu estou sempre cumprimentando. Eu falo mesmo com todo mundo, eu cumprimento assim todo mundo, né? Aqui no meu bairro, por exemplo, eu falo com aquele que não tem o teto, eu falo com aquele que tem um problema de ordem emocional muito fora, né, do extremo, assim, eu falo com aquele certinho, eu falo com o ateu, com o evangélico, com o espírita, com o católico, com o pequeno, com o adolescente, com o idoso. Eu acho que eu falo com todo mundo, né? Eu falo até com os cachorros, não só com o meu, mas os da rua, então eu acho que é isso, assim, o olhar do outro, pelo menos o que chega a mim é isso. Muito legal. Bom, então a gente vai agora para uma última parte, que aí nós vamos
conhecer a Viviane. E a Viviane acho que vai se conhecer mais ainda. Porque Eita! eu pergunto, você responde em uma palavra. Uma palavra, Tá. tá bom? Eita! Sucesso. Ai, Deus, que difícil. Eu, Fracasso. eu, Uma tristeza. a perda. Um medo. Ai, vou colocar 2 palavras. De não poder contribuir, né? 3 palavras. Uma qualidade. A compaixão. Uma alegria. Família. E para terminar, um sonho. Um sonho. Ai, vou usar 2 palavras. 3. Continuar sendo eu. Muito bem. Viviane, então continue sendo você. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Desse novo projeto. Logo que eu pensei, eu falei, eu vou convidar a Viviane para a gente poder começar, né, os primeiros capítulos aí com o pé direito, tá bom? E deixa suas considerações finais, suas redes sociais, para quem quiser te seguir, fica à vontade. Gratidão, né? Eu que agradeço. Vou repetir o que eu falei do começo, né? Muito honrada, muito grata por esse convite. Gratidão por você ter já logo me colocado aí nessa primeira leva, né? Já sei aí que você está com bastante gente aí na sua mira. Que esse novo projeto seja, assim, uma das suas realizações, tanto pessoais quanto profissionais, porque antes de qualquer coisa nós somos pessoas, né? Então, antes de qualquer realização profissional, a gente precisa da nossa realização pessoal, então que possa preencher isso no Paulo Henrique Oliveira, né? No PHO. E foi muito bom, foi muito prazeroso, foi muito gostoso de poder falar. Eu acho que eu nunca falei assim de mim, dessa forma, né? Já escrevi. Você sabe que eu não tenho, até hoje, eu não tenho um vídeo de apresentação. Acho que eu vou usar esse aqui de vídeo de apresentação, eu vou na aba. Porque é muito difícil, né, a gente querer falar, ainda mais dentro de uma caixinha, de uma coisa que fazem a gente, né, dizem pra gente que tem que ser feito desse jeito, e aí eu acabei deixando de lado, porque eu fui tentando fazer e não conseguia, até um dia também que eu conheci o Fred Matos lá no Psicologia Sem Fronteiras, que eu conversei com ele falou, não, para tudo, faz de um outro jeito, né, ele me deu algumas sugestões, me deu o olhar dele, e eu falei, não, então, calma, né, vamos aos poucos fazendo. Então, foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Eu estou nas redes sociais aí, tanto o Instagram quanto o Facebook, como psicóloga Viviane Silva. No Instagram eu mudei recentemente a nomenclatura lá, eu estou como Viviane Silva, .vs, justamente por conta de estar entendendo que a gente é um único, né? Não tem essa separação de profissional e pessoal. Então, eu sou a Viviane Silva, né? E estou psicóloga, como eu falei, amanhã ou depois eu posso mudar, posso ser uma cerimonialista, posso ser uma boleira, né? Enfim, a gente pode
qualquer coisa, desde que vá de encontro com a nossa essência. No Facebook está como psicóloga Viviane Silva ainda, eu ainda não alterei lá, preciso atualizar, porque eu acabo estando mais full time no Instagram, acabei pegando o corpo ali no Instagram. E eu tenho também, desde o começo desse ano, um projeto com uma parceira minha, uma colega da profissão, que é a Sara Nunes, do consultório de psicologia, em que nós temos um canal de podcast que vai, né, em todas as plataformas aí digitais de áudio, né, de podcasts, que é o Pérolas de Psicoterapia. Então, semanalmente, a gente fala aí sobre temas voltados, né, temas que vêm para a gente no consultório, e a gente amplia isso de uma forma geral e de uma forma acessível para o público, e agora a gente também está numa fase nova aí do canal, onde a gente está chamando de temporada com convidados. Então, a gente tem trazido também algumas pessoas para falar de alguns temas bastante pertinentes e no intuito de poder realmente trazer a psicologia mais acessível para o público, né, para as pessoas, e com o objetivo de informar, de psicoeducar, de orientar, né, de poder trazer realmente, aproximar mais esse público e dizer que, assim, olha, a psicologia não é só a terapia, não é só o consultório fechadinho, ela é muito mais coisa e é acessível para todo mundo. Então é isso, acho que são esses os canais aí, por enquanto, que podem me encontrar e podem acompanhar o meu trabalho. Muito bom. Eu vou deixar abaixo, né, nas descrições, né, todos os seus canais, para o pessoal te encontrar. Eu também peço que o pessoal possa comentar, colocar os seus comentários aí para a gente poder conversando. Se vier alguma pergunta para a Viviane, a gente encaminha, né, e a gente vai Legal. fazendo essa interação aí com o pessoal do YouTube agora. Tá bom, Viviane? Mais uma Tá vez, certo, Paulo. muito obrigado e a gente vai se falando. E ficamos Muita aqui. gratidão, Paulo. Ficamos aqui com Diálogos, né, que é um projeto pessoal mesmo. Eu acho que posso confessar que é uma vontade própria mesmo da pessoa, não só do profissional, mas da pessoa, do Paulo, que quer trazer pessoas aqui para falar de vida, para falar de suas vidas, para falar do dia a dia. E eu creio que vai ser muito legal. Então, todos fiquem ligados no próximo programa. Vamos ver quem traremos, né? Nem eu sei ainda, mas a gente fica por aqui. Viviane, mais uma vez, muito obrigado e até mais. Até.